Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu me chamo Cristiane Oliveira e você acabou de entrar no canal Curada para ser instrumento de cura. Queridos, no vídeo anterior eu relatei algumas coisas que aconteceram na minha história, na minha infância, que marcaram de forma negativa a minha alma e que deixaram sequelas para uma vida inteira. Vou só tentar recapitular para você que não assistiu o vídeo anterior. Na minha infância eu passei por alguns desafios como abandono paterno, rejeição familiar, síndrome de inferioridade, abuso sexual na infância e tudo isso acometeu em uma dependência emocional. E nós estamos agora no segundo vídeo, uma série onde eu vou discorrer cada um desses assuntos de maneira detalhada. E o assunto que nós iremos abordar hoje é o abandono paterno, rejeição paterna. Mas antes que eu fale para você sobre isso que aconteceu na minha história, eu quero trazer para você um conhecimento. Na vida de uma criança, o pai, ele tem a responsabilidade de gerar na criança 3 grandes pilares. Quais são esses pilares, Cristiane? O primeiro pilar que o pai é responsável em gerar na vida de uma criança é o pilar da provisão. Cabe ao pai a provisão, o alimento, o sustento na vida de uma criança. E quando uma família se destrói e o pai vai embora, essa provisão, ela acaba, infelizmente. O segundo pilar que o pai é responsável de gerar na vida de uma criança é o pilar da proteção. Cabe ao pai a responsabilidade de proteger, de cuidar daquela criança. E quando o pai vai embora da família, ele também deixa esse pilar sem estar ocupado. E o terceiro pilar é o pilar do destino. Cabe ao pai a responsabilidade de direcionar, de guiar o filho para um caminho de bênção, um caminho onde o Senhor já escolheu e determinou para aquela criança. No entanto, isso não aconteceu comigo. No entanto, talvez isso não aconteceu com você que está assistindo esse vídeo. Talvez você, assim como eu, teve a rejeição paterna marcada na sua história. Mas no meu caso, eu agradeço muito ao Senhor, porque o Senhor cuida das nossas vidas. Quando eu recebi a rejeição paterna, Deus, aprove o coração do Senhor, colocou um pai na minha história, um pai maravilhoso, e eu presenciei momentos e ainda presencio momentos maravilhosos na companhia dele. Recebi muitos ensinamentos, graças a Deus por isso. Mas eu preciso dizer para você que ainda no ventre da minha mãe eu recebi a rejeição do meu pai. E aquela mágoa, aquela ferida, ela estava aqui dentro. Mesmo eu recebendo todo o cuidado do meu pai, mesmo eu sendo direcionada pelo meu pai, eu estava magoada, ferida e entristecida. Porque como criança eu não conseguia entender como assim um pai abandona um filho. Como assim um pai escolhe não cuidar daquele filho. E eu passei pela minha vida inteira tomando decisões erradas, tentando de alguma forma tirar aquela dor da minha alma, tirar aquela tristeza, tirar aquela mágoa, mas eu não conseguia. E daí o Espírito Santo de Deus alcançou a minha história. Deus alcançou a minha história. E eu quero trazer para você uma história linda que eu encontrei na Bíblia sobre a história de um cara chamado José. José do Egito. Eu tenho certeza que você já ouviu falar desse cara. José do Egito, diferente de mim e de você que talvez foi abandonado pelo seu pai, teve o destino marcado. Quando, Cristiane? Quando Jacó, o seu pai, lhe deu uma túnica. Quando ele deu uma túnica, ele estava dizendo para o filho dele, José, eu estou te dando um destino. Só usava túnicas da maneira da túnica que Jacó deu para o seu pai, pessoas de importância, reis, sacerdotes, e Jacó deu essa túnica para o seu filho José. Mas é preciso dizer que aquela túnica gerou inveja no coração dos seus irmãos. Gerou tristeza, gerou, descontentamento. E na primeira oportunidade que eles tiveram, eles colocaram José em um buraco. Eles venderam José. E José foi tirado da presença do seu pai, da companhia do seu pai, e teve que ir para o Egito. Lá no Egito, a esposa de Potifar não tinha o que fazer, desejou José. José tentou fugir, José fugiu na verdade, mas ela o acusou injustamente e José foi preso.
e passou muito tempo de sua vida em um calabouço. Mas é importante dizer também para você que lá no buraco que José foi jogado pelos seus irmãos, José passou fome, José passou frio. E agora ele estava em uma prisão, acusado injustamente por algo que ele não tinha feito. Mas Deus não esqueceu de José, assim como não esquece de mim e de você. E um dia ele é levado para interpretar o sonho do rei. E olha o que acontece. A interpretação, graças ao Senhor, porque tudo estava no plano de Deus, o rei coloca José para cuidar, para administrar daquilo que ia acontecer no Egito. As nações iriam passar fomes, iriam vir 7 anos de fartura e 7 anos de escassez. E o rei colocou José para nos 7 anos de escassez, aliás, para nos 7 anos de fartura, juntar o alimento, guardar o alimento, uma parte do que era produzido, para que nos 7 anos de escassez pudesse alimentar toda uma nação. E aí quem aparece? Os irmãos de José. Depois que José está bem, depois que José é levantado como governador, somente abaixo do rei que José não decidia, mas fora isso, tudo José resolvia. Então, de repente aparecem os irmãos de José, aqueles que o jogaram no buraco, aqueles que o abandonaram, aqueles que ficaram com inveja da sua vida, com inveja do propósito que Deus já tinha determinado para a história dele, de liderar, de ser um grande líder, um líder de nações. Então José se depara com seus irmãos e a Bíblia diz que José chorou muito. E resumindo a história para vocês, José decidiu perdoar os seus irmãos. Gente, é muito importante lembrar que por causa dos irmãos de José, José passou fome em um buraco, José passou sede em um buraco, José foi acusado injustamente, ficou preso. Mas José entendeu. Quando ele foi conversar com seus irmãos, os seus irmãos tinham certeza que José ia mandar matá-lo, que José não queria mais nem ver eles. Mas José disse, não, calma, não foi vocês que me colocaram aqui. Tudo fazia parte do plano de Deus. Tudo fazia parte do propósito de Deus. E assim como aconteceu com José, aconteceu na minha vida. Houve um momento que eu precisei trazer o perdão. E eu descobri como é maravilhoso perdoar. E eu descobri, queridos, que quando eu perdoo quem me magoou, quem me abandonou, quem me rejeitou, Deus traz liberdade para minha alma. E assim como José, eu também escolhi perdoar. E hoje eu entendi que tudo que aconteceu na vida de José fazia parte do plano de Deus. Deus precisava forjar José. Deus precisava levantar José, fortalecer, firmar José, para quando viesse tudo aquilo que Deus ia fazer, Deus colocar José naquele lugar. Queridos, José precisava aprender, infelizmente passando fome, para saber economizar o alimento. Não é verdade? Nós só economizamos quando nós passamos dificuldade. Infelizmente, o ser humano só aprende na dor. E não é diferente de José, não é diferente de mim. Com você talvez aconteça a mesma coisa. Mas eu quero dizer para você que José escolheu perdoar. Eu escolhi perdoar. E é maravilhoso perceber que tudo fazia parte do propósito de Deus. Tudo fazia parte do plano de Deus. Não importa quem rejeitou você, não importa quem abandonou você. Por causa disso, o plano de Deus não parou. Por causa disso, o plano de Deus não falhou. Eu estou aqui porque o plano de Deus não parou. Aquilo que o diabo tentou fazer, tentou roubar da minha infância, tentou tirar da minha história para me destruir, veio me dar força, fortaleza e decidir perdoar a quem me abandonou e a quem me rejeitou. E hoje eu louvo ao Senhor por tudo que aconteceu na minha infância, porque eu sou um instrumento de cura para abençoar muitas vidas. Eu sou curada para ser instrumento de cura na vida de muitas pessoas ao meu redor. E eu peço ao Senhor que esse vídeo ministre ao seu coração, que Deus fale ao seu coração. É possível perdoar. É possível perdoar. Você não vai esquecer porque você não tem amnésia. Você vai lembrar, mas não vai mais trazer dor. Um dia em mim trazia muita dor, muita mágoa, mas hoje não. Hoje eu trago gratidão ao Senhor por saber que apesar de tudo que aconteceu na minha história,
O plano de Deus não mudou. O plano de Deus não falhou. O meu propósito continua. Curada para ser instrumento de cura. Que Deus abençoe sua vida. Se você gostou desse vídeo, compartilha com alguém. Tem alguém precisando ouvir essas palavras. Dá uma curtida, se inscreve no meu canal, dá o like e até o próximo vídeo. Eu aguardo vocês. Nós estaremos abordando mais um assunto. Que Deus abençoe a sua vida. Shalom!